Mateus 16, verso 18. Diz assim a palavra de Deus: também eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oh, glória a Deus, aleluia. Efésios capítulo 2, versículo de número 19. Diz assim a palavra de Deus: assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados juntos com outros para serem morada de Deus no Espírito. Você pode dizer glória a Deus? Então feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, aí está a tua palavra, Deus. Eu glorifico ao Senhor, porque a tua palavra ela é poderosa e não precisa de ninguém para torná-la mais eficaz. A tua palavra por si só ela é capaz de ir ao encontro da alma perdida e, ó Deus querido, despertá-lo para encontrar contigo. Mas nessa hora, Pai, eu sou um canal, Senhor, do teu fluir. Então flua através de mim ao coração dos seus filhos. E que essa noite, ó Pai, seja uma noite de renovação para todos nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos agora, irmãos, tentar entender esses dois textos que nós lemos. Jesus veio para tornar possível o contato com Deus do homem. O homem havia perdido o contato com Deus. O apóstolo Paulo fala em Romanos que ele havia sido destituído da glória de Deus, havia perdido o contato com Deus. Mas Jesus, ele veio para ligar ou religar a criação com o seu Criador. O Criador estava longe, ou melhor, a criatura estava longe do seu Criador, afastado, caminhando a passos largos para o inferno. Mas o nosso Deus, com um amor tão grande, ele veio ao encontro de forma muito simples, porque ele não veio como uma figura, sabe, de um Deus de gigante para salvar um homem tão pequeno. A Bíblia fala que ele se humilhou e ele se tornou um homem. E através dessa humilhação, então, ele fez de todos os povos um único povo. Quando você lê o livro de Efésios, ele vai estar falando sobre o capítulo 2 em especial, desse conflito que havia entre judeus e gentios. Havia divisão entre judeus e gentios, e Jesus veio para exatamente unir e fazer de judeus e gentios um único povo. E este povo é a igreja, é você pode dizer glória a Deus? Esse povo é a igreja. O Senhor veio constituir um único povo. Nesse povo está bárbaro, cita, servos, livres, escravos. Nesse universo chamado igreja. Porque a igreja ela não é apenas um local, ou melhor, ela não é um local. A igreja somos nós. A igreja é a noiva do Cordeiro. E a noiva do Cordeiro nunca pode ser um prédio. A noiva do Cordeiro nunca pode ser um lugar. A noiva do Cordeiro somos nós, que o adoramos em espírito e em verdade. Tem adorador na casa para dizer glória a Deus? Pois é, meu querido, você então, uma noiva do Cordeiro, separado para ser a igreja do Cristo, ao verdadeiro, todos fomos batizados num único Espírito, fomos feitos um só em Cristo Jesus. Eu e você nos tornamos um só em Cristo Jesus. Que beleza extraordinária é isso, irmãos. Somos um, sabe? Não há mais divisão entre nós. E o apóstolo Paulo fala aos Colossenses que esse era o mistério que estava oculto desde a criação de todos os tempos. Deus sabia que o homem cairia, ele não aguentaria a pressão. E já na eternidade ele criou então, ele elaborou um projeto. Irmãos, a salvação do homem não foi o plano B de Deus, nunca foi.
Deus já sabia, e por isso desde a eternidade. E esse é um mistério tão grande, que o apóstolo Paulo fala assim, que é um mistério que esteve oculto desde os séculos. Qual mistério é esse, pastor? É as gerações sendo recebidas por Deus. É o santo do santo recebendo o homem pecador e fazendo desse homem pecador um homem santo para a glória de Deus. Irmãos, essa é a igreja. É a igreja que é a composição de judeus e gentios, de gregos, de bárbaros, de cetas, de escravos, de livre. Então esse é o mistério da glória de Deus. Melhor, é o mistério em Cristo em nós, esperança da glória. Irmãos, eu fico apaixonado, emocionado, empolgado. Eu queria ser aquele pregador mais centrado, tranquilo. Mas como consigo ficar tranquilo, irmãos, com uma revelação tão magnífica como essa? Ele veio para edificar a igreja, e isso é poderoso demais. Ele tornou todos os povos num povo único, um povo todo seu, uma unidade perfeita, composta de todos, a igreja do Deus vivo. E ele, nessa igreja, que é a igreja do Senhor, que somos nós, ele botou o Espírito Santo ali. Ele agora redimiu o homem pecador, o homem que era escravo do pecado. Ele transformou esse homem e ele trouxe, ele agregou essa igreja. Nós que éramos inimigos de Deus, ele nos fez amigos novamente, e agora nós somos concidadãos, ou melhor, somos cidadãos dos céus, e isso é maravilhoso. Nós somos cidadãos, estamos na terra, participamos de tudo que acontece na terra, mas a nossa pátria é na eternidade, ao lado de Deus, e um dia nós iremos nos juntar a essa família. Oh, a família chamada igreja, irmãos. Nós vamos nos juntar a Pedro, a Tiago, João e todos que vieram e até o dia de ontem, aqueles que já passaram, aqueles que vieram nesse mundo marcar história. Nós iremos nos juntar a ele e juntos iremos adorar o Cordeiro que é digno de adoração, e numa só voz diremos: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eu quero te juntar a você nessa noite em adoração a esse Deus. Oh, aleluia, aleluia. Mas lamentavelmente algumas pessoas possuem uma visão distorcida da igreja, porque a visão deles é a partir deles mesmos, é a partir dos seus traumas, das suas decepções, é a partir das suas frustrações. E infelizmente esse conceito errado, ele vem passando de geração para geração. E como desconstruir uma ideia que foi passada de que a igreja, ela é um prédio, é um local. Então eu posso fazer o que eu quero durante toda a minha vida e durante toda a semana, mas no domingo eu sou crente. No domingo eu venho à igreja. Então a igreja para eles virou um prédio, um lugar. Quem de nós já não cometeu a falha e falou assim: hoje eu vou na igreja? Irmãos, não foi essa a igreja que Jesus veio inaugurar. Uma igreja com uma placa na frente: batista, metodista, assembleia, presbiteriana. Ele não veio, irmãos, para inaugurar uma igreja assim. Ele veio para inaugurar uma igreja de um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Um povo santo, um povo selado pelo Espírito Santo. Um povo, como diz Paulo a Tito, um povo todo seu, zeloso de boas obras. Mas esse conceito está tão impregnado de que igreja é um local que vem passando de geração em geração, e as pessoas que eram discípulos autênticos de Jesus, esse conceito transformou esse povo em pessoas passivas, com baixo valor espiritual, pessoas que vêm à igreja, mas não fazem parte da mesma. Ou seja, eles vêm até o prédio, mas eles não compõem a igreja de Cristo, a igreja dos redimidos, dos lavados, dos remidos, dos santos. Eles não compõem essa igreja. É um povo que, apesar de estar junto, quando o Senhor vier e tocar a trombeta, eles não ouvirão a voz da trombeta. Irmãos, isso é terrível, porque o conceito deles foram contaminados, e eles então têm essa visão de igreja distorcida.
E alguns desses até se julgam discípulos de Jesus e até falam: eu sou discípulo de Jesus. Mas não preenchem os requisitos de um verdadeiro discípulo de Jesus. Ele não segue a Jesus como um discípulo deve seguir. Ele não tem a capacidade de abandonar a sua própria vida, tomar a cruz dia após dia e seguir a Jesus. Para entrar no céu, irmãos, não vai ser tão fácil como alguns imaginam. Para entrar no céu não vai ser tão fácil. A igreja, irmãos, aqui, não somos perfeitos. Eu queria deixar isso claro para você. Mas precisamos estar, sim, unidos. Olha para o teu irmão e fala assim: eu preciso de você. Para entrar no céu, fala assim: para entrar no céu eu preciso de você. Precisamos nos atentar, irmãos, para o que a palavra diz acerca da igreja. Que igreja foi essa que Jesus veio inaugurar? Vamos então entender esse texto de Mateus capítulo 16, 18. Deixa Mateus 16, 18 para mim, por favor. Esse vocábulo igreja, que Jesus veio para edificar, é a casa de Deus. E esta não é um prédio físico, em hipótese alguma. Não foi um prédio erguido por mãos humanas, mas um prédio erguido com pedras vivas. Essa foi a casa que Deus veio para edificar. Pedras espirituais, como quando o fundamento dessas pedras é o próprio Cristo Jesus. Ele, desse fundamento, é a pedra principal, a pedra angular e a pedra de esquina, que dá alinhamento, que ajusta as outras pedras. E para entender então o que é a igreja é conhecida como a eclésia. E eclésia não é os que vêm, eclésia é os que saem, é os que vão para fora, os chamados para ir para fora. Deus não veio para inaugurar uma igreja central, um povo, uma igreja, cujo propósito principal é juntar-se. Ele veio para inaugurar uma igreja cujo propósito é espalhar. Inicialmente, essa proposta foi dada para Adão lá no Éden, no capítulo 1, versículo 28. Quando ele falou assim: olha, vocês vão ser fecundos, vocês vão dominar a terra, vocês vão crescer, vocês vão se multiplicar. Adão falhou, e Deus então fez um restart na humanidade, e agora levanta Noé. E no capítulo 9 ou capítulo 11 de Noé, se não falha a memória, Deus fala a mesma coisa. Vocês vão se multiplicar, vocês vão ser fecundos. Novamente falharam. Deus então levanta Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e você vai para uma terra que eu vou mostrar para você. E diz a Bíblia que Abraão obedeceu, ele creu, e foi, ele e a sua família. E ele foi, ele obedeceu. E Deus fez então dessa família de Abraão e sua esposa um povo que ficou cativo no Egito. Entraram lá como 72 pessoas, saíram de lá como milhões, porque Deus trouxe livramento para eles. Um povo que entrou em Canaã, tomaram posse da terra, muito animado, muito alegre, mas eles falharam até nisso também, porque eles não fizeram da forma como Deus havia estabelecido. Como consequência, desejaram um rei segundo o costume do povo ao seu entorno. Eles se corromperam. Deus então, ele agora separa 2 tribos das 12, e ele faz um pacto com essas tribos, ou com este povo. Dali nasceria Jesus, da raiz de Jessé. Jesus, que é conhecido como leão da tribo de Judá. Esse Jesus veio então para fazer, aquela obra inicial que seria feita pela multiplicação de homens comuns. Agora ele veio e ele inaugura a igreja. E agora a igreja então não é multiplicada pela união fisiológica do homem.
Essa igreja agora é composta de homens de todos os lugares, raças, tribos, línguas, nações. E Ele fez um. Então essa igreja que Deus fez um, Ele agora nos chama para sairmos, para irmos para fora, para anunciarmos aos outros que o Senhor, Ele ainda espera algumas pessoas para fazerem parte desse povo, que o Senhor ama essas pessoas, que o Senhor deseja contato com elas. Esse é o povo de Jesus. A igreja é a noiva do Cordeiro, é a morada permanente de um Deus eterno. Irmãos, isso é motivo de glorificar a Ele. A igreja é a morada do Deus eterno, é a família dos gerados do próprio Deus, cujo DNA espiritual, o Espírito Santo, está entranhado em nós, irmãos. Sabe o que é isso? O Espírito Santo está em você. Sabe o que garante a tua salvação? É o Espírito Santo em você. O Espírito Santo em nós é o penhor da nossa salvação. É a garantia de que um dia nós subiremos a estar com o Senhor nos ares. Oh Jesus, isso é extraordinário demais, irmãos. É apaixonante, vibrante saber que o nosso Deus tem essa ideia a nosso respeito. Assim como o nosso corpo é a expressão, a nossa expressão, a expressão da humanidade na terra, a igreja é a expressão de Cristo na terra. Quando as pessoas te veem, eles veem Cristo através de você. Paulo disse uma certa feita: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Irmão, isso aqui é lindo demais. Saber que nós somos a igreja. Você é a igreja. Já pensou nisso? Mas que tipo de igreja é você? Porque agora o apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Efésios, vai dar algumas ideias sobre a igreja que nós somos. E ele vai dizer, Efésios capítulo 2, versículo 20. Precisamos entender, irmãos, o que é a igreja. Para não ficarmos achando que devemos adorar na igreja. Quando tudo que acontece aqui dentro, louvor, adoração, oração, celebração, palavra, deveria acontecer na nossa vida como igreja. Por isso que Jesus disse para a mulher samaritana, não está nem no texto, mas eu preciso falar para vocês. Senhor, onde nós devemos te adorar? E Jesus, ele fala para aquela mulher, falou assim: olha, mulher, chegará a hora, e já chegou, onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não importa se é no templo ou se é no monte. Não importa se é, sabe, no vale ou nas terras altas. Se você está no ônibus ou está dentro do seu quarto. Se você está aqui no prédio ou se você está na rua. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Tem adorador aqui para dar um glória a Deus. Aleluia. Oh, isso é extraordinário. Efésios então 2, capítulo 20 diz: tendo Jesus Cristo como a pedra angular. Pedra angular é a pedra fundamental, é a pedra que sustenta todo o edifício e que dá alinhamento às outras pedras. Irmãos, quando vai se construir uma grande obra, quanto maior for o prédio, maior, mais profundo e mais resistente precisa ser a edificação desse prédio. Numa edificação, então, o fundamento é extremamente importante. Jamais devemos sujeitar-nos a correr o risco de edificar a nossa vida sobre um alicerce fraco. Certa feita, Jesus pregando aos seus discípulos, ele fala sobre a importância do fundamento, quando ele vai dizer que certo homem edificou uma casa sobre a rocha e o outro sobre a areia. Qual é o problema, pastor? Nenhum problema. Nenhum problema, você pode ficar onde você quiser, mas entendendo que quem edifica a casa sobre a areia e quem edifica a casa sobre a rocha, ambos enfrentarão dificuldades. Ambos enfrentarão os intempéries da vida. Ambos vão enfrentar as oposições. E a casa que está edificada sobre a areia, isso quer dizer que quando as tempestades, os problemas vierem, essa casa vai cair. Mas quem está edificado na rocha permanece de pé, aleluia.
Então o alicerce é extremamente vital. E o alicerce da igreja, o fundamento da igreja é Jesus. Aleluia! É Ele que mantém todas as pedras unidas sobre Ele mesmo. Ele é a base, é o fundamento. Ele não está no topo, apesar de estar no topo. Olha que redundância. Ele está na base, dando fundamento à igreja. Oh, irmão, você está fundamentado em Cristo Jesus. É por isso que o inferno trabalha para te destruir, mas ele não consegue, porque quem está em Cristo Jesus está protegido, guardado, amparado, protegido. Irmãos, é isso que o Senhor tem conosco. Lembra do Salmo 91? Só para te dar uma despertada aí. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa à sombra do Onipotente. Irmãos, quem está edificado em Cristo Jesus, descansa. Felipe, teu irmão, fala assim: descansa. Oh, aleluia, descansa. Descansa. Aleluia. Glória a Deus. Vou dar tempo de você dar um glória a Deus aí, irmãos, um aleluia aí. Oh, aleluia, aleluia. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo, a pedra angular. Edificados sobre. Isso aqui é importante porque nele nós fomos edificados juntos. Todos aqueles que recebem a Jesus como Senhor, desde o crente mais antigo ao crente mais novo aqui, eles se tornam uma pedrinha ou uma pedra nessa edificação. Um amontoado de pedras não é um edifício. Por isso que as pedras precisam estar devidamente edificadas. Eu ia pegar uma imagem, a colocar, mostrar sobre uma edificação, só acabei esquecendo dessa imagem. Mas eu queria que você tivesse a ideia daquelas pedras, aqueles castelos antigos que eram construídos com pedras. Não é um edifício moderno construído com tijolos, mas é um edifício antigo construído com pedras. Pois é, a igreja, ela é tida como um edifício para adoração a Deus, para a glória de Deus, cujo cada parte dessas pessoas que compõem essa parede são como pedras. Uma parede formada por pedras. Muitos até aceitam que a igreja não é um prédio, onde o povo se reúne e realmente acredita que essa igreja é constituída de pedras vivas. O problema é que ainda são um amontoado de pedra. Por quê, pastor? Porque não estão edificadas, não estão na construção. Elas são pedras soltas. E a beleza de uma edificação não é o canteiro de obra. A beleza de uma edificação é a própria construção em si. Esse templo que Deus está edificando, essa casa que Deus está edificando, esse santuário que Deus está edificando, ele é composto pela igreja, onde cada membro dessa igreja é uma pedra edificada, colocada juntos nessa construção. E aí essas pessoas dizem convictas que são membros do corpo, mas não se importam com o corpo de Cristo. Não se importa se o corpo está desfacelado, se os membros estão desvinculados ou mutilados. Sabe, pessoas que falam assim: eu sou a igreja, eu sou, mas não está edificada. Ficam felizes em dizer que são da família de Deus, mas não se importa se é uma família disfuncional, onde... Sabe, os filhos estão revoltados com o pai e os filhos não se conversam um com o outro. Irmãos, isso não é igreja. A igreja do Senhor não é isso. Esse pensamento dividido de pessoas que estão juntas no mesmo ambiente, mas não concordam com absolutamente nada. Deus está edificando um edifício perfeito. Repete comigo assim: um edifício perfeito. Oh, irmãos, por quê, pastor? Porque esse edifício perfeito é onde ele vai manifestar a sua glória. É onde a glória dele será vista e notada por todos os séculos. Mas a obra ainda está sendo feita. A igreja,
como indivíduo, nós fomos completos, porém, já somos completos, porém, para a edificação do corpo, a edificação da casa, onde Deus será adorado pelos séculos dos séculos, a igreja ainda está em construção, ou seja, esse templo ainda está em construção. Deus já colocou Jesus como a pedra angular, mas os apóstolos vieram sobre, e depois os discípulos sobre, e Ele me colocou sobre esse edifício. Eu estou nessa parede, e você também está ali. Eu não sei que tamanho de pedra você é, mas você está na casa, você está edificado nessa casa espiritual, aleluia. O importante, irmãos, é entender que nós não somos iguais. Porque dá a entender, às vezes, quando falo de edificação, que todos nós somos iguais, mas não somos. A igreja foi edificada com pedras, não com tijolos. Há uma diferença. Tijolo dá uma ideia de uniformidade, construção em série, onde todos são iguais a todo mundo. Ou seja, um é tão bom quanto o outro, não tem diferença. Não, irmãos, a igreja foi edificada com pedras. É o edifício no qual Deus está falando aqui nesse texto. As pedras não são iguais, nem no tamanho, nem na forma, ou qualquer outra coisa. São todas diferentes e contudo estão harmoniosamente ajustadas. Isso quer dizer que todos estão na mesma parede. Dá uma olhadinha para o seu lado e fala assim: você está edificado em Cristo. Assim, como pedra viva. Fala assim: como pedra viva, você está na mesma parede que eu. Sabe o que isso quer dizer para a gente? Todos nós somos úteis. Irmãos, isso aqui é tão lindo, irmãos. Uma pedra grande, sabe? Que está ali, colocada na edificação. Às vezes ela está bonita, retinha, mas por baixo dela, do lado dela, ao entorno dela, tem pedras menores apoiando essa pedra grande. Mas tanto a grandona quanto a pequena estão ali, sabe, sustentando, dando visibilidade a esse edifício. Uma pedra pequena é igualmente importante, ajustada naquele ponto onde nenhuma outra pedra caberia. Isso é a edificação da igreja. Pedras, nessa edificação tem pedras que são pontiagudas, cheio de lascas, e pedras roliças, redondas. Há vários tipos de pedra na edificação. Irmãos, quando fala de pedras pontiagudas, são pedras que às vezes ainda não está nem na edificação, mas elas estão ali para ser edificadas. Quando fala de pontiagudo, fala daqueles defeitozinhos que a gente carrega com a gente, aquelas esquisitices, aquelas chatices, sabe? Aqueles defeitos peculiares que você acha que é quase que uma qualidade. Sabe um defeito? Fala assim: eu sou sincero mesmo. Eu, quando tem que falar, eu falo na cara. Isso é um defeito, isso é grosseria. Você tem falando na cara, você tem que ser educado. Nossa palavra tem que ser temperada com sal, sabe? Agradável, como Jesus o era. Eu não posso ser grosseiro, me achar melhor do que o outro, porque o outro não está no mesmo nível de maturidade que eu. Ele não está no mesmo nível de maturidade que eu, assim como eu não estou no nível de maturidade de alguém que está acima de mim. Mas todos nós somos pedras. Agora, nessa edificação também existe aquele tipo de pedra roliça, aquela pedra que escorrega, sai rolando morro abaixo. Pedra que não se encaixa na edificação. Pedra que tem dificuldade de estar junto. Existem pedras que são tão pontiagudas que quando está ela fere o irmão. Tem pessoas que são feridas. Outras são ferinas. Pedras com lascas cortantes machucam o irmão. Irmãos, são pedras e precisam ser tratadas, talhadas, sabe, preparadas para entrar na edificação. Irmãos, esse é um processo doloroso às vezes, porque Deus, Ele vem com um martelo e um cinzel e Ele começa a bater na pedra para tornar ela de maneira a ser edificada nessa grande obra que Ele está construindo. Alguns defeitos em você que você acha que são marcas da sua personalidade, são defeitos que te atrapalham na edificação.
E às vezes Deus pega você e coloca na edificação como você está, porque para Ele você está perfeito. Só que quando você está ali, você está com as suas lascas machucando o teu irmão. Meu querido, em nome de Jesus, coloca de fora coloca para fora da sua vida todos esses defeitos que te tornam uma pessoa amargurada, uma pessoa ferina na forma de falar. Seja sensível com o outro. Lembra, tem um outro ser humano, tem uma outra pessoa, tem uma outra pedra do teu lado. Talvez ela seja certinha, sabe, no seu formato, e você está machucando ela, mas ela te suporta em amor. Essa é a igreja de Jesus, irmãos. Nós não somos perfeitos, lembra? Não somos iguais. Mas há uma perfeita unidade na diversidade. A igreja é a perfeita unidade na diversidade. Oh! Isso é sensacional, irmãos, sensacional. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. A glória é Ele, a glória é dele. Então, meu querido, facilita aí, varão. Em nome de Jesus, facilita aí, varô. Vira para o teu irmão assim, dá aquele toquezinho santo. Irmão, não é para machucar não, é santo assim. Facilita aí, meu irmão. Para de ser difícil. Temos que nos adequar juntamente nessa edificação que Deus está fazendo. Temos que estar ali, precisamos pagar o preço. Tem um hino antigo que diz assim: eu quero caminhar contigo, irmão, pagar o preço dessa comunhão, ser um só corpo, estar unido a ti, tendo junto, testemunhando. Irmãos, a igreja, ela é isso. Esse hino é hino das antigas, por isso é só eu e mais um, sabe? E eu já estou meio esquecendo a idade, né? Os cabelos brancos. Mas estar junto é pagamento de preço. A gente paga preço aqui no prédio, a gente paga preço na célula. Mas eu não abro mão de estar em comunhão com você, irmãos. Eu tenho prazer de estar em comunhão contigo. É por isso que quando eu te vejo, eu te abraço, eu aperto a sua mão, sabe, quase que eu bato palma, eu fico feliz. Por quê? Porque você me ajuda na edificação, irmãos. Você está ali do meu lado, ali cooperando junto. Nós estamos construindo juntos um edifício para a glória de Deus. Devemos pensar menos na gente e pensar mais nessa parede desse edifício. Ser menos difícil, deixar certos hábitos embora, parar de valorizar aquilo que Deus não valoriza, permitir o Espírito Santo arrancar as nossas arestas, ser submisso à vontade dEle, e Ele apara nossas arestas quando nós nos submetemos à Sua palavra. Irmãos, Ele apara nossas arestas quando Ele nos acorda pela madrugada, fala assim: agora você vai orar. Mas Senhor, eu quero dormir. Não, agora você vai orar. E quando você ora, Deus está aparando as suas arestas. Ele apara as tuas arestas quando alguém pisa no seu pé e a vontade que dá é de você dar um murro e você fala assim: não, eu preciso perdoar. Porque se Jesus estivesse no meu lugar, Ele perdoaria. Deus consertando a gente, nos tornando melhor. Ele apara nossas arestas quando nós temos a resposta na ponta da língua, mas ao invés de você dar a resposta, você segura a onda, engole na força do ódio, mas não fala. Não dê lugar ao diabo. Ele apara nossas arestas quando nós permitimos o Espírito Santo controlar as nossas ações. Ele apara nossas arestas quando nós nos submetemos à vontade de Deus. E a vontade de Deus, irmãos, nem sempre é legal para a gente. A gente às vezes sofre cumprindo a vontade de Deus. Lembra que Deus falou para Ananias que faria de Paulo? Importa que ele sofra pelo meu nome. Irmãos, Paulo foi levantado para sofrer por amor a Jesus. Não era fácil, irmãos. A vida de Paulo nunca foi fácil. E é esse Paulo que vai dizer para a gente acerca desse texto tão extraordinário, que nós fomos edificados sobre o fundamento de Cristo, do próprio Deus. É esse apóstolo Paulo que vai dizer que agora no versículo 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce. Então, se no primeiro nós entendemos o que é ser igreja,
No segundo, entendemos que é a unidade apesar da diversidade. Agora nós vamos entender que esse edifício, ele está no processo de crescimento. Você pode dizer assim, crescimento. É um edifício que cresce. Cresce para quê? Cresce para se tornar um santuário do Senhor. Cresce para se tornar um local onde o Senhor tem prazer de estar. Me lembra aquela passagem quando Davi edifica o templo e ele constrói. Davi não, ele sonha em construir. Quem constrói foi Salomão. E Salomão, ele termina a construção. Ele consagra animais, ele consagra bois. Ele, faz aquele sacrifício. E agora os sacerdotes, eles entram para adorar a Deus. Eles não conseguiam estar de pé. Por quê? Porque Deus se agradou daquilo. E ele não veio no meio da obra. A Shekinah não desceu no início da obra. A Shekinah só veio quando a obra estava pronta. A glória encheu aquela casa, irmãos. E eu quero dizer algo para você. Tudo que nós temos visto, sentido, experimentado não passa de gotas diante daquilo que Ele vai fazer em nós. Eu queria que você entendesse a glória do Senhor enchendo a toda a terra. É a glória do Senhor enchendo o local ou a casa dele. Essa casa que ele está edificando. E agora a glória dele, a Shekinah dele, que até então nós só conhecemos de ouvir falar. Alguns ainda experimentam como num conta-gota a glória de Deus. Tem algumas pessoas que experimentam. As pessoas que são cheias do Espírito Santo, batizadas no Espírito Santo, experimentam. Algumas têm revelações, outras têm visões. Elas experimentam. Alguns são usados por Deus, quer seja na palavra, quer seja numa cura, num dom. Ele então experimenta uma partícula da glória. Agora tu imagina, irmãos, quando o que é mortal se revestir da imortalidade e o corruptível da incorruptibilidade. Então a glória de Deus, como diz João, irmãos, ele escreve algo extraordinário. Olha, hoje nós enxergamos por enigma, mas um dia nós o veremos como ele é, porque assim como ele é, nós também seremos. Sabe o que é isso, irmãos? Um corpo totalmente glorioso. Você pode glorificar a Deus, irmão. Glorifica ao Senhor aí. Dá um glória a Deus bem alto. Exalte o nome do Senhor. Você está sendo edificado para ser a morada do seu Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Isso é extraordinário demais, irmãos. Somos pedras vivas. Mas a obra ainda não está concluída. Precisamos encontrar outras pedras e colocá-las nesse edifício. Essas pedras estão no mundo. E elas só podem ser encontradas através do evangelismo, através do convite, através do contato, através da consolidação, através do discipulado. Nós vamos trazer essas pedras que hoje estão mortas. Repete comigo, pedras mortas. Nós não podemos nos conformar, irmãos, com o que já foi feito até aqui. Foi feito tanta coisa boa até aqui. Tantas pessoas se converteram até aqui. Tantas pessoas, deram a sua vida por causa do Evangelho. Até aqui. Quantos livros. Eu acho incrível quantas palavras escritas. Você viu eu hoje falando aqui hoje? Coloca aí na Bíblia NAA. Irmãos, isso aqui foi o maior presente que Deus deu para a humanidade. A Bíblia é escrita. Eu louvo a Deus pelos reformadores que resolveram traduzir a Bíblia numa linguagem que nós entendêssemos. E hoje cada um de nós temos um exemplar. Quer seja por meio de um aplicativo, quer seja por meio da Bíblia impressa, mas no mínimo todos nós temos um exemplar da Bíblia. E outra, você não está conformado, você acha que a Bíblia NAA, ela tem uma linguagem muito atual. Pois é, tem uma mais fácil, tem a Bíblia na linguagem de hoje, nova tradução na linguagem de hoje. Essa Bíblia é fácil demais, eu gosto de uma coisa mais difícil. Tem a Bíblia NRC. Revista, ao meio da revista e corrigida. Eu gosto de uma mais assim. Irmão, tem tantas versões de Bíblia. E aí você tem tantas versões. E qual foi a última que você leu? Jesus, pastor, pega leve. Eu falei que o negócio hoje ia ferrar aqui. Pergunta para o teu irmão aí, me ajuda aí. Fala assim, qual foi a última que você leu? Nós não podemos nos conformar com o que já foi feito, irmãos. Porque para essas versões chegarem até nós, teve pessoas que deram a sua vida para isso.
Pessoas se doaram por inteiro para que a Bíblia chegasse até a gente. Quantos livros já foram escritos? Mas eu quero dizer que o local onde mais tem livros não escritos é no cemitério. Lá tem a cura da AIDS. Lá tem a cura do câncer. Lá tem a cura para várias doenças. Sabe por quê? Pessoas que ao invés de morrerem pobres, morreram ricas. Eu quero morrer pobre, irmãos. E eu quero dizer que essa pobreza não é financeira. E se for também, eu não vou levar nada para o túmulo. Mas eu quero deixar tudo que Deus me deu como contribuição para vocês. Porque tem gente morrendo cheio de talento, cheio de dons, cheio de qualidades, cheio de sabedoria, mas não fala, não comunica, não explica, não escreve, não compõe uma música, apesar de terem tantos talentos, nunca se ouviu a letra de uma música composta por ele. Porque ele esconde os seus talentos. Profecias, pessoas que teriam a sua vida impactada por uma profecia, por uma palavra profética. Mas sabe o que a pessoa fala? Ela se tranca, ela não vou falar, eu tenho vergonha, eu sou tímida. Quantas pessoas deveriam ser salvas? Talvez a tua rua inteira, talvez o beco, cada beco e viela do bairro de São Simão, cada rua da cidade de Queimados, lugares do nosso estado deveria ser transformado, mas pessoas talentosas têm guardado para si aquilo que deveria entregar para o mundo. E como consequência, nós vimos hoje uma inversão de valores em escala generalizada. Por quê? Porque quem deveria brilhar no mundo tem se escondido debaixo de um balde. Deus te chamou para brilhar, irmãos. Vira para o seu irmão, fala para mim, fala para ele, Deus te chamou para brilhar. Fala assim, não se conforme com o que já foi feito. Nós devemos contribuir para que esse edifício cresça. É minha função contribuir para que esse edifício cresça. Somos partes integrantes desta parede que está num processo contínuo de crescimento. Esse é um grande templo que está sendo erguido para a morada de Deus, para a habitação do Senhor. Mas para isso, eu preciso coletar outras pedras que estão mortas e trazer para Jesus. Porque quando eu trago pedras mortas para Jesus, assim como Ele fez com você, Ele transforma pedras mortas em pedras vivas. Oh, irmão, isso é forte demais. Quem era você antes de Jesus chegar? Qual era, para onde você iria se você morresse naquele tempo? Olha o que Jesus fez. Olha o que Jesus fez. Precisamos encontrar essas pedras e levá-las até o lugar de construção. Então Deus nos encoraja por meio do evangelismo a buscarmos essas pedras. E eu fico admirado como tem algumas pessoas que têm orado uma oração meio esquisita e até têm cantado um louvor meio estranho. Jesus, volta logo. Nunca mais faça essa oração, irmãos. Não tenha pressa para Jesus voltar agora. Tem muitas pedras mortas que já deveriam estar vivas, mas não estão vivas, porque tem pessoas se recusando a falar: vem aqui, conheça o Jesus que eu sirvo. Elas estão lá soltas, são pedras soltas que precisam ser trazidas para o local de construção. Ali Jesus, Ele vai dar vida a elas. E nós não podemos querer, desejar que Jesus vem logo. Ou tipo assim, a minha salvação está garantida. E eles é que se lasque. Não, irmãos. Jesus só vai voltar quando a parede estiver completa. Eu vou repetir para vocês. Jesus só vai voltar quando a parede estiver completa. Tem um texto em 2 Pedro 3,9 que vai dizer: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Irmãos,
Ele só vai voltar quando eu e você nos conscientizarmos de que existe um trabalho ainda a ser feito. Existem pessoas ainda a serem alcançadas. Então Deus está nos encorajando a ir lá e a completar essa obra e a trazer essas pessoas. Mas tá bom como está. Não está bom não, irmãos. Nós não nos tornamos uma igreja em célula por vaidade. Nós nos tornamos uma igreja em célula por missão. Cumprimento da missão. O culto de adoração continua acontecendo normalmente. Culto de oração acontece normalmente. Só que agora Deus tem nos chamado a encorajar vocês, a levar a palavra que vocês ouvem aqui dentro para quem está lá fora. Então você que está me ouvindo agora, Deus está te encorajando a levar essa palavra que você está ouvindo a outras pessoas também. Porque foi para isso que Ele nos salvou. Agora que vocês são salvos, vão e preguem o meu evangelho, vão e façam discípulos de todas as nações. O Senhor nos convida, irmãos, a chamarmos outras pessoas, a alcançarmos outros povos, a levarmos Jesus para outros lugares, porque essas pessoas, um dia elas virão e elas conhecerão Jesus, que transformará o caráter dessas pessoas e darão a elas um destino eterno. E um dia elas, juntamente conosco e com todos os santos que desde a fundação da igreja estarão lá na borda do Cordeiro ao lado de Cristo, juntos nós celebraremos ao Senhor por toda a eternidade. Juntos nós estaremos para sempre com o nosso Deus no céu. Que proposta extraordinária, irmãos. Que proposta magnífica. O Senhor está edificando uma casa com pedras vivas. Então a igreja que eu sou não é definitivamente nenhum prédio. A igreja que eu sou é essa igreja que Deus está edificando. Somos eu e você, colocados um ao lado do outro, talvez um em cima do outro, mas todos nós edificados num grande edifício para a glória de Deus. Essa é a igreja que nós somos. O Senhor chama a gente a nos unirmos e a ajudarmos essas pedras que escapam a estarem edificadas nessa grande parede, nesse grande edifício, cuja glória, irmãos, não está na pedra. A beleza desse edifício não está na pedra, mas está na edificação. Porque quando a obra estiver completa, a glória de Deus se manifesta. O Senhor te chama a fazer parte disso. O Senhor te chama a compor essa igreja dos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, essa igreja que está sendo preparada para herdar a eternidade. O Senhor chama eu e você para compor essa igreja. Se permita ser trabalhado por Deus, seja menos difícil, aceite a obra do Senhor, aceite o que Deus está fazendo, não escape como uma pedra roliça, fugindo do propósito. Irmão, se ajeita, se ajusta, se adeque ao propósito. Deus está chamando de você para fazer a diferença no mundo.